Eu estou recebendo aqui os 3 deputados federais. Tudo bem, Alex? Tá bom, camarada. Alex Canziani, Marcelo Bellinati. Tudo bem, deputado? Como vai, Roda? Luiz Carlos Raul, são os três representantes nossos que têm foro eleitoral aqui em Londrina e que estão lá em Brasília nos representando na Câmara dos Deputados. Aliás, diga-se de passagem, né, eu queria que vocês 3 considerassem um pouquinho aqui sobre o tumulto que está a Câmara dos Deputados com esse Eduardo Cunha. Vamos começar por você. Tá feio o negócio lá, né? Olha, muito feio, Camargo, e eu acho que não pode continuar dessa situação. Está insustentável a situação do Eduardo Cunha. Já não tem clima mais, o próprio plenário, quando ele está presidindo, tem havido muitos questionamentos. O próprio Janot, que é o procurador-geral, já pediu com que ele seja afastado da presidência da Câmara. E eu acredito que no próximo mês de fevereiro vai haver novidades com relação a esse caso, porque não é possível permanecer da maneira como está. Eduardo Cunha tinha que estar lá ainda ou tinha que estar preso? Não tem que estar mais lá não. Perdeu totalmente a condição de exercer o mandato dele de presidente. E eu acredito, viu, Camargo, que em ele perdendo o mandato, o caminho que, eu não tenho dúvida que o Ministério Público Federal e o juiz Moro caminham até para uma atitude mais drástica, talvez até a prisão, em relação a todos esses fatos que a gente tem acompanhado. Agora, uma coisa é clara, ele perdeu a condição de ser presidente da Câmara. Muitas pessoas, inclusive, a gente percebe que questionam a legitimidade dele ou não de dar entrada ao pedido de impeachment da presidente Dilma. Acabou embaralhando a questão. Ficou a questão da presidente Dilma contra o Eduardo Cunha contra a presidente Dilma. E o que eu acredito que nesse momento, que é um momento doloroso, delicado, mas que o Brasil tem que passar por isso, que tem que ser analisado a fundo tudo, né? A fundo tanto a questão da Dilma, tanto a questão do Eduardo Cunha, se dá o direito de defesa, mas aquele que eventualmente cometeu algum erro, que pague pelo erro que cometeu, nos conformes e nos rigores da lei. O Eduardo Cunha, ao meu modo de ver, arrastou para dentro da Câmara dos Deputados essa crise que nós temos no governo federal, não arrastou? Sem dúvida. Eu tenho meus discursos, minhas denúncias são em cima disso. A podridão do Eduardo Cunha, ele levou para dentro da Câmara dos Deputados. O Renan também. Senado, Câmara. O grande problema do país está lá no Executivo, é a presidente Dilma, o PT, o seu governo, né, a Petrobras, né, o mais desastrado governo da história do país. Né. O Brasil esse ano vai decrescer 4% da economia, o mundo vai crescer 3%. Então nós vamos perder 7%. Se comparar com a China e a Índia, que vai crescer 7%, com menos 4%, dá 11% de perda, 11% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Isso, a Folha de São Paulo traz hoje uma matéria que as perdas desse ano, só deste ano do governo Dilma, para o país é 240 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o orçamento de Londrina é 1,5 bilhão, né? Dá cento e tantas vezes o orçamento, de mais de 100 anos do orçamento de Londrina. Eu vejo assim, afastar o Cunha, afastar o Renan, a Dilma, e olha, hoje a atenção do Brasil está em cima do presidente do Supremo também. Está bastante comprometido. Então, veja assim, podres poderes, né? Eu, com meus 7 mandatos, 43 anos de vida pública, nunca vi nada tão ruim, desesperador. Que Deus abençoe o Brasil, né? Ilumine a cabeça de todos nós. O quanto antes botar esse povo para fora, para começar, porque cada dia que passa, perdemos uma semana. Cada semana perde um mês. Cada mês perde um ano. Cada ano perde uma década. Uma década. O Brasil está dando marcha ré. Política, sim. Economia, pior ainda. A questão moral e ética, horrorosa, o pior do mundo. A maior empresa do Brasil, mas a maior do mundo, vai sair da lista das 500 maiores empresas do mundo. Ela era a 12ª petroleira do mundo. Hoje ela está em quase 200º lugar. Então é o fim do poço. E diz que tinha um alçapão, passou e já chegou lá na China. O problema é a crise brasileira. Que Deus nos livre dessa maldição. O problema é o seguinte, que a crise política, isso que você colocou do Eduardo Cunha, a crise política acaba contaminando o país de uma maneira geral. Ele acaba gerando, a crise é muito mais política do que econômica. A crise política, falta de vergonha na cara. Isso, falta de vergonha na cara, de credibilidade. E aí, com falta de credibilidade, as medidas que precisam ser tomadas não são tomadas porque o governo perdeu essa
essa credibilidade, perdeu o apoio político, perdeu o apoio da população, e o que a gente vê é o quê? As pessoas sofrendo. Eu tenho um amigo meu que está perdendo o sono com medo de ficar desempregado, né? Quantas e quantas pessoas estão passando, talvez, o Natal e o final de ano mais duro da sua vida, né? Quantas empresas fecharam agora, recentemente, aqui em Londrina mesmo, o próprio Jornal de Londrina, uma coisa quase que impensável, fechou, né? Isso é resultado do quê? Do empobrecimento da cidade, do empobrecimento da economia. Viu, Camargo? E quando a gente avalia, né, quais seriam as possibilidades? Qual que é a solução para essa crise? Se sair a Dilma, vai ficar o vice-presidente, que também já está inclusive já tem denúncia. O presidente da Câmara é essa nhaca que nós estamos vendo aí. O presidente do Senado enrolado. O presidente do quem que vai ficar lá? Olha, só falta ficar o Tiririca, né? Que é pior que tá, não fica. Posso fazer uma defesa? O Tiririca é o deputado, um dos deputados mais assíduos, ele não falta, apresenta muitos projetos. Ele não é um deputado assim, tribuno, que usa a tribuna, que discursa, mas ele é um deputado, ele não falta. E normalmente eu acompanho as votações dele, ele vota sempre a favor do povo. Eu sempre coloco uma coisa, Camargo, eu não fui eleito para defender governo e muito menos oposição. Eu estou lá no Congresso para defender a população de Londrina, do norte do Paraná e do Brasil. Se o projeto é bom para o povo, eu voto a favor. Se o projeto é ruim, eu voto contra. E o Tiririca, mais ou menos, ele segue uma linha... Então, já que nós estamos falando de defender o povo de Londrina, o que é que o senhor tem feito para defender a nossa saúde pública que está um caos? Bom, primeiro é o seguinte, Camargo, essa tua pergunta é importantíssima. Mas você que é médico, né? Isso. Eu consegui colocar no orçamento da União, em menos de um ano de mandato como deputado federal, 24 milhões de reais para a saúde de Londrina e da região. Só para que você tenha uma ideia, a dimensão disso. 2 milhões de reais para a Santa Casa de Londrina, 2 milhões de reais para o Hospital do Câncer de Londrina, 2 milhões de reais para o Hospital Evangélico, 2 milhões de reais para o HU, 1 milhão e 700 mil reais para o Hospital Zona Norte, 1 milhão e 700 mil reais para o Hospital Zona Sul, 1,5 milhão de reais para o Cismepar, mais de 1 milhão para a Prefeitura de Londrina para atender postos de saúde, SAMU e maternidade municipal. E o detalhe, esses recursos, Camargo, para equipamentos. Mas esse dinheiro já veio ou ainda não? Então, agora, no final do ano, foi empenhada a primeira parte, já foi empenhada. Quando há o empenho, significa que o governo vai pagar. Então, vai pagar esse ano. Já foi empenhado da Santa Casa, do Evangélico, do HU e do Hospital do Câncer. Estamos esperando que nessa semana agora seja empenhada do Zona Norte e Zona Sul. Equipamento, Camargo, sabe por quê? Tem um hospital, parece brincadeira, mas não é. Que a gente chega lá, não tem nem a coxa, Camargo. O Hospital Zona Norte não tem maca. Tá furado. A maca que você se refere é um problema grave. Eu sou médico do SAMU. Sabe, então o que acontecia? Você chega lá, não tem onde o paciente ficar, o que tem que acontecer? O hospital acaba retendo a maca. Aí retém a maca, muitas vezes a equipe fica presa lá. Mas aconteceu essa semana. Mas isso por quê? Por falta de estrutura. E é inadmissível. Sabe por que é inadmissível? Sabe qual que é o orçamento de Londrina para a saúde pública? Para esse ano agora, 510 milhões de reais. 510 milhões de reais só para a saúde. E muitas vezes a pessoa, Camargo, sofre porque vai no posto de saúde, isso a gente vê diariamente. Não tem dipirona, não tem remédio de diabetes, não tem remédio de pressão alta. E qual que é o problema daí, Camargo? Aí que é o grande problema. A saúde só vai mudar no Brasil, Camargo. Isso não é crítica a governantes, não. Mas só vai mudar quando os nossos governantes entenderem que a saúde é uma prioridade. Colocar ela como prioritária, prioridade número 1. Na vida da gente, em primeiro lugar é Deus. Mas abaixo de Deus é a nossa saúde. E o enfoque dos governantes, Camargo, é a doença. Não é a saúde, deveria ser exatamente o contrário. Promoção de saúde. O que significa isso, gente? Se o cidadão que tem diabetes vai no posto de saúde e não encontra o remédio do diabetes, ele muitas vezes não toma o remédio, sabe o que acontece, Camargo? Dá uma ferida no pé, dá uma infecção no pé, entope as artérias, ele infarta, entope as artérias, ele tem um derrame. Então aí, o poder público que ia gastar isso aqui para dar o remédio para ele cuidar do diabetes, é obrigação do poder público, não dá. O poder público vai ter que gastar uma fortuna a mais para cuidar
das consequências da pessoa não ter conseguido se cuidar adequadamente. Tá, então você diz que tem 510 milhões de reais. Tá Pra faltando saúde de Londrina. competência? O que está faltando? Faltando, na minha opinião, é priorizar, foco, investir na promoção de saúde e não na doença e colocar a saúde pública como prioridade. O que é prioridade? É não deixar faltar remédio no posto de saúde, não deixar faltar o médico no posto de saúde, não é? Trabalhar em conjunto com outras esferas governamentais, governo do estado, governo federal, para que não aconteça esses absurdos que você colocou de falta de estrutura dos nossos setores secundários, que aqui em Londrina, no caso, é o Hospital Zona Norte e Zona Sul, dos terciários, né? Os hospitais filantrópicos sofrem demais. Hoje, Camargo, uma informação para você que talvez... Não, só você que fala aqui, velho. Peraí. Mas só uma informação, só para você saber. Hoje, a prefeitura deve milhões de reais para os hospitais. Você sabia disso? E por que não paga? Você tem esse dinheiro que você está falando? Não. Porque uma coisa, e aí, Raul, a gente tem que ter consciência disso. É emenda parlamentar com destinação de dinheiro. Mas o dinheiro chegar aqui. Isso Sim. mesmo. O que você está fazendo para ajudar? Bom, como eu já estou há muitos anos na estrada, os hospitais de Londrina, da região aqui do norte, eu atendo Cambé, eu atendo Biporã, Rolândia, Arapongas, mais de 100 milhões já liberei. Esse ano aqui, emendas do ano passado, está aqui para você, depois te dou, mais de 8 milhões liberados já, em cash, fora as emendas, que na linha do que o Marcelo está falando, né? As emenda, empenho, pagamento. Então, como eu já estou lá no mandato, então tenho todo ano liberado, mesmo com a restrição toda, o governo é obrigado a liberar nossas emendas de saúde para ele cumprir uma meta de transferência para a saúde. O grande problema do SUS hoje no Brasil, o SUS atende 150 milhões de brasileiros. Dos 205 milhões de brasileiros, 55 milhões de pessoas têm plano de saúde, ou particular. 150 milhões de pessoas dependem do SUS. O orçamento nacional para este ano é mais ou menos 500 bilhões, o Brasil inteiro. 1000 vezes os 500 milhões de Londrina. 500 bilhões. Mais ou menos, uma conta de um papel de pão, né? 250 bilhões é financiado. O município, o Estado e a União financia o SUS para 150 milhões de pessoas. 250 milhões custa para 50 milhões de pessoas o particular, o convênio, o Unimed e remédio. Então, o que você tem? O dinheiro do SUS, o município hoje, Londrina, a exemplo de Cambé, Biporã, Rolândia, Arapongas, que é obrigado pela emenda constitucional 29 a colocar 15%, estão colocando 30%, o dobro. O Estado é obrigado a colocar 12%. Finalmente, nesses últimos anos do Beto, ele cumpriu os 12%, que nunca foi cumprido. A União, que deveria colocar 10%, não coloca 5%, 6%. Tem um estudo dos secretários de municipais e estaduais de saúde, da Frente Parlamentar de Saúde, que dos últimos 20 anos, a União era responsável por financiar 60% dos 250 bilhões. Hoje está em 43%. Então é 17% de 250 menos dinheiro que a União deixou de pôr. Com isso, afeta o quê? O município que tem a gestão plena ou semiplena, como Londrina, mas de quem que é a responsabilidade da saúde pública no Brasil? É do governo federal. Ele foi empurrando isso nos últimos 20 anos para o município. E o Estado, que estava fugindo, ele foi obrigado a botar 12% do dinheiro. É suficiente? Não é. Eu trabalho hoje, além das emendas, orçamento, brigar, 2 projetos importantes e estruturantes. Primeiro, isentar o imposto de medicamento. O Brasil cobra 33% de imposto de medicamento, dos remédios. Puxa, 1/3 do preço, o Brasil gasta 70 bilhões por ano com remédio, poderia diminuir 21 bilhões. Mas e a receita? O governo perde e ganha, porque ao mesmo tempo que ele perde receita, ele é o maior consumidor. Quem mais compra remédio no Brasil do que os municípios, do que os estados e a própria União? Então, nesse jogo, ao reduzir, você vai dar 20 bilhões de injeção na saúde. Um outro projeto que eu tenho, o prestador de serviço do SUS, que presta serviço para o município, hospital, clínica, laboratório, particular ou filantrópico, ou misto, tudo que ele tem que pagar de imposto,
ele não pagaria mais o imposto, ele pagaria com prestação de serviço. É o mesmo princípio do ProUni, que é das universidades, que a ideia foi minha, eu apresentei projeto, foi negado meu projeto 3 vezes e o PT pegou a ideia minha e criou o ProUni, que é uma boa ideia. O imposto da universidade, ao invés da universidade pagar em dinheiro, vai lá e paga em bolsa de estudo. No SUS é perfeito, isso dá mais 30 bilhões por ano. O que falta para o SUS do Brasil, 50 bilhões em 250, daria 20% de acréscimo, a mesma coisa que 100 milhões dos 500 da prefeitura. Dá uma ajeitada maravilhosa. Segundo, gestão, transparência. Parar de roubar. Hã? Parar de roubar. O setor público brasileiro tem que estar sendo vigiado 24 horas, 48 horas por dia. Porque onde tem um agente ordenador de despesa, tem que estar fiscalizando. Para isso tem a transparência, tem as contas abertas. Eu tenho uma proposta de um parâmetro de preços. Como tem nota eletrônica para tudo hoje, tudo é eletrônico. Não vem falar que não tem. Você pode tirar o preço de um melhoral, vamos pegar bem simples, né? Uma aspirina, a um remédio mais caro, você tira 1 milhão das últimas notas fiscais. O parâmetro é esse. Ninguém pode cobrar mais, né mesmo? Aí você tem a qualidade, se o médico está prestando serviço, se ele vai no posto de saúde, se os funcionários, isso tem que ter responsabilidade e só com técnicas administrativas para aperfeiçoar. Mas o sistema Londrina atende todo o norte do Paraná, atende o interior de São Paulo, o Hospital do Câncer de Londrina é referência, a Santa Casa Evangélico... Mas está tudo superlotado também. Mas é claro, não tem reposição de equipamento, não tem reposição... Uma máquina, para repor uma máquina hospitalar, tem que pagar 40% de imposto. Temos que trabalhar com isso. Alex Canziani, você se vangloria de ser o deputado da educação. Não é de educação que nós queremos falar, não é de borracha paulada nos professores. Quero saber saúde pública. O que você está fazendo para ajudar Londrina? Perfeito, Camargo. Olha, isso já há vários anos nós temos trabalhado essa questão da saúde. Nós temos um foco, como você dizia, que é a questão da educação, mas obviamente sem esquecer a grande necessidade que a população tem, que é a questão da saúde. E não só Londrina, as outras cidades, na região como um todo, viabilizando recursos, viabilizando projetos, melhorando naquilo que é possível. Por exemplo, aqui mesmo, na própria Santa Casa de Londrina, nós conseguimos, e o Raul também foi uma das pessoas que ajudou, a emenda de bancada que viabilizou a nova construção que está sendo feita na Santa Casa de Londrina. Uma emenda de bancada, inclusive, que nós viabilizamos. Eu era, inclusive, o coordenador da bancada quando nós fizemos isso. Fora isso, Camargo, nós temos desenvolvido projetos, e aí também vem na questão da educação, a própria vinda do Instituto Federal para Londrina, uma escola técnica federal com cursos voltados para a área da saúde, que atende também a nossa saúde. Cursos na área do Pronatec para poder atender, mas nós temos viabilizado, por exemplo, a Santa Casa de Cambé, a UTI da Santa Casa de Cambé, um grande sonho que tinha. Eu me lembro do ex-prefeito Adelino Margonar, quando esteve conosco e nós conseguimos viabilizar a construção da UTI da Santa Casa de Cambé. Então nós temos ao longo desses anos trabalhado nesse sentido. Fizemos agora até uma parceria dos 3 deputados de Londrina, de uma emenda para o Sismepar. O Sismepar, que é o consórcio da nossa região, que atende os nossos municípios, e nós viabilizamos uma emenda para poder construir um novo espaço para poder atender melhor ainda, não só Londrina, obviamente o grande cliente é Londrina, mas atender a região como todo nessa área de especialidades. Temos recursos para o HU, a área de queimados, o primeiro recurso da área de queimados no HU foi um recurso nosso que nós viabilizamos. A questão do Hospital do Câncer também, eu me lembro que quando entrou, lá logo no início, o Decash lá, nós estivemos com ele, levando o nosso abraço, a nossa solidariedade, nos colocando à disposição e viabilizamos um dinheiro naquele momento que não foi nem através do governo, isso ia demorar. Viabilizamos através de um parceiro para poder ajudar naquele momento que ele estava enfrentando. Então nós temos ao longo desses anos, se focamos sim na questão da educação, mas sem esquecer uma necessidade premente por parte da população, que é a questão da saúde, através de inúmeros recursos, emendas, projetos. Estamos trabalhando para aumentar o teto de Londrina. Já estivemos com o próprio prefeito Kiref em Brasília, já estivemos com o próprio ministro também. O teto, né? Que nós fomos lá, estivemos lá, todos nós deputados. Exatamente. E acho que essa união que a gente faz, independente da questão do deputado A, B ou C, mas todos nós queremos o melhor para a nossa cidade, queremos o melhor para a saúde, e tudo aquilo que a gente pode fazer, nós estamos à disposição. Nós estamos com o tempo já estourando, eu queria uma avaliação rápida dos senhores. Nós começamos, vamos pegar aqui, Rolândia, está o hospital fechando tudo. Fechou, lá. A Santa Casa também está se recuperando.
Londrina está essa calamidade que o SIAT está tendo macas retidas a todo instante. Cristo Rei, avacalhado. Jataizinho não tem. Sertanópolis tem um hospitalzinho só também. Tudo cai em Londrina. Qual é a avaliação dos senhores? O que é que a gente pode fazer assim, imediato, para tentar ajudar aqui? Pode ser negócio de emenda, de bancada, essas coisas. Eu posso dizer assim, nós somos deputados, legisladores, não somos executivos. Se fosse parlamentarista, até falava com o Alex ali antes. Eu gostaria muito que o Brasil fosse parlamentarista, que o deputado pode ser ministro, primeiro-ministro. Falta aos deputados a caneta cheia, é isso? Nós somos legisladores. Nós propomos, fazemos discurso, denunciamos. E temos as emendas que colocamos elas como obrigatória em positivo ano passado e esse ano, e assim mesmo eles não pagam. Então nós não temos responsabilidade, sim, temos de cobrar, falar, você tem direito, o cidadão fala assim, Raul, o que você está fazendo pela saúde? Eu levo lá na Santa Casa, no HU, no Evangélico, outro dia fui homenageado pela Santa Casa, fui homenageado pelo Evangélico, pelo Hospital do Câncer, Cambé mesmo, ontem me deram uma homenagem, porque eu levei 800 mil lá para a Santa Casa. Então, mas é uma gota d'água no oceano. O que precisa é mudar as estruturas. É isso que o Marcelo está disposto, o Alex, eu, né? O teto de Londrina está 3 milhões mês defasado. O prefeito Kiref e o ex-secretário da Saúde, o Mohamed, né? Foi com a gente lá, agora está o doutor Gilberto, que foi secretário de saúde do Paraná. Se alguém que entende de saúde, é o doutor Gilberto Martins. É verdade. Foi deputado e secretário de saúde. Então, acredito que nós temos que energizar. Tudo que você fizer pela saúde é pouco. Então, trabalhar, nós estamos cobrando, estamos junto com o prefeito, não só de Londrina, o de Cambé, de Iporã, de Rolândia, de Araponga, de toda a MEPAR, que nós respondemos. E, claro, o governador precisa do nosso apoio lá em Brasília, o secretário de Saúde, Michele, nós vamos junto com ele. Nós estamos juntos, a bancada, não só nós, os 30 deputados, os 3 senadores. Então, o Álvaro estava aqui ontem, a gente lembrava ainda que no governo dele, há 30 anos atrás, construímos o Hospital da Zona Norte, o Hospital da Zona Sul, o Hospital de Tamarana, o Hospital do Clínico, o Hemocentro. Então, precisa investir mais, né? Saúde é prioridade, os postos de saúde vieram. Eu, quando fui prefeito de Cambé, não tinha um posto de saúde. Hoje, né, Londrina, nos últimos 30 anos, né, toda a estrutura foi criada em 30 anos. Então, nós temos que ter amor no que é feito. Parabéns, você que é da saúde, do Hospital da Zona Norte, Sul, da Santa Casa, Evangélico, Hospital do Câncer, né, o Hemocentro, que trabalha na universidade, o que trabalha na saúde, no posto de saúde, porque é uma luta diária, milhares de pessoas são atendidas. Né? Então, você tem 100% de atendimento, mas a necessidade é 110%. Tem 10%, 15%, 20% sobrando. Então, nós temos que ajustar essa demanda, oferecendo mais estrutura, melhorando a qualidade de vida, alimentação, a qualidade da água. Você vê que a dengue é um subproduto de não estar limpo o quintal, a rua, a praça, o fundo de vale. Então, as doenças vêm no alimento, vêm na água, vêm nos contatos. Então, nós temos que, eu acho que tem que ser holístico, tem que ser completo, né? O município, a comunidade, as entidades, as associações têm que se unir para elevar o nível de felicidade da cidade, elevando a qualidade de tudo isso, exercícios, né? Fazer regularmente, né, a checagem do que se você está bem ou não, porque a população está envelhecendo mais, está vivendo mais, mas quanto mais vive, mais problema. Né? Você está com 70, 80 anos, mas está ficando também mais doente, né? Com certeza. Então, que Deus, olha, eu digo assim, eu tenho muita esperança em grandes mudanças, mas com esse governo federal não tem jeito. Tem que mudar, começar uma nova vida política administrativa no Brasil. Camargo, você falou aí da caneta cheia. Eu acho que é esse o detalhe. É importante que as pessoas saibam disso. O sistema de saúde em Londrina, ele é gerido num sistema que se chama gestão plena. O que significa isso? O governo federal manda o dinheiro para cá, o governo do estado manda o dinheiro para cá, a prefeitura dá a contrapartida dela e quem administra é a prefeitura. Então, quem tem a caneta para resolver, para tomar as ações determinadas, para falar, olha, tem que colocar o médico no posto, quem tem que colocar o remédio no posto, não pode deixar faltar o profissional, é a prefeitura que tem esse poder. Infelizmente, a gente como deputado, o próprio vereador, como o Raul colocou aqui de legislador, você não tem o poder de tomar a decisão. Não tem esse poder. O que nós podemos fazer é aquilo que eu coloquei aqui.
Nós estamos buscando os recursos para tentar ajudar a equipar tanto a saúde pública da prefeitura, quanto os hospitais filantrópicos, quanto os hospitais secundários e terciários. Então, nessa linha de raciocínio, o incompetente aqui é o secretário de saúde. Não, a prefeitura que tem que eleger a prioridade. Sabe, o Camargo? Você acabou de falar Mas, que viu, mas é o seguinte, mas sabe o que eu acho que falta também, Marcelo? Você ser correto. Falta dinheiro, doutor. Falta dinheiro. Quer dizer, não, olha, você não deixou eu concluir o raciocínio. Falta dinheiro no Brasil inteiro. Nós não podemos achar que o dinheiro necessário existe. Falta recursos. Inclusive, até nós assinamos uma emenda que exatamente a União precisa cumprir aquele percentual, que aí nós vamos ter muito mais dinheiro para a saúde. Então, falta gestão, sim, se a gente pegar a realidade no Brasil, falta. Tem muita corrupção? Tem, mas também falta recurso. Não é possível você pegar os hospitais recebendo médico. Quanto recebe numa consulta? Quanto que recebe um hospital para determinada operação que faz? É muito pouco, não tem como pagar. Então, você dizer que está todo mundo incompetente não é verdade. Aqui em Londrina, por exemplo, você tem belos gestores aqui na cidade. O falta também é mais recursos para que a gente possa viabilizar uma melhor saúde. E é isso que nós brigamos lá, os três. Nós brigamos por mais recursos para a saúde. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, já estou com o programa estourado, estouradíssimo. Obrigado. Muito bom, obrigado, né? Só para discordar um minutinho. O brasileiro é o povo que mais paga imposto no mundo. Quando você vai no mercado comprar o arroz, o feijão, o leite, o macarrão, o ovo, metade do que você está pagando é imposto para os governos, federal, estadual e prefeituras, para devolver em saúde, segurança e educação. Então vamos tem começar que gerir, aqui. Administrar adequadamente, eleger prioridade e saúde é prioridade número 1. Vamos começar não aqui. pode faltar médico e remédio no Vamos posto de começar saúde. aqui para diminuir A Suprema Lei. Para diminuir, então, o que a gente paga de imposto. Vamos começar a diminuir o salário dos senhores? É uma possibilidade também. É uma possibilidade. Podemos também. Os três vieram aqui atendendo ao nosso pedido para poder... sócio majoritário, o Banco do Brasil. Os três vieram aqui para poder nos atender, para poder falar a respeito, visto que eu puxei a orelha dos três durante esta semana, quando o Hospital Zona Norte estava superlotado. Agora eles vieram aqui para dar o posicionamento deles do que tem que ser feito. Obrigado, deputado. Bom ano novo a você. Com certeza voltaremos a chamá-los. Aí, bacana. E assim, vou para o intervalozinho. Na volta, vou trazer detalhes para você a respeito das mulheres que foram presas. Elas estavam passando notas falsificadas na cidade. Passaram lá, mas quando vieram para Londrina com as notas de 100, caíram do cavalo aqui. Espera aí que eu já volto e te conto os detalhes.